8 exames que podem salvar a sua vida. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre 8 tipos de exames que são facilmente encontrados e que têm um grande valor para a sua saúde. E durante esse vídeo, eu também vou falar os exames que não precisam ser feitos. Como um endocrinologista, especialista em hormônios, diariamente a minha rotina é orientar sobre os exames. E dessa maneira eu consigo espalhar a informação para o maior número de pessoas, porque nem todo mundo pode consultar com o endocrinologista. Então, vamos para a lista. Quais são os 8 exames? Número 1, um exame muito, mas muito importante, que é a avaliação do açúcar no sangue, da glicemia de jejum. Esse exame é um exame de sangue que é feito, ou deveria ser feito, pelo menos, como rotina. Por quê? Porque na maior parte das vezes, o diabetes tipo 2, na fase inicial, não tem nenhum tipo de sintoma. 80% dos pacientes com diabetes tipo 2, na fase inicial, não relatam nenhum tipo de sintoma, não sentem nada. Então não é porque você está bem que você não tem uma alteração no açúcar no sangue. E nós já sabemos que valores, até mesmo em valores de pré-diabetes, maiores do que 110, já são um fator de risco para doenças cardiovasculares. Então tem que ter muito cuidado com esse exame. Você deve estar se perguntando, mas qual é o valor que indica diabetes? 126, maior ou igual do que 126 no caso. Só que esse exame de glicemia de jejum deve ser repetido por 2 vezes. Tem outros exames que também avaliam a parte do açúcar no sangue, como o teste de tolerância oral à glicose, aquele exame que você vai para o laboratório, toma um pouco de glicose e depois de 2 horas faz novamente o exame de sangue. Esse teste também é válido para o diagnóstico de diabetes. E um outro que também é muito conhecido, que é o exame de hemoglobina glicada, que também é válido para diabetes. Não só para diabetes, mas também para o acompanhamento da doença. Muito importante. Então, o primeiro exame que pode salvar a sua vida, a avaliação do açúcar no sangue, a avaliação do diabetes. Outro exame que não precisa ser feito, falei que vou fazer esse vídeo em tom de conversa, é o exame de insulina. E aqui eu estou falando, não precisa ser feito de rotina, para quem não está sentindo nada. Vamos deixar bem claro. Por quê? Porque se você não está sentindo nada, não precisa avaliar a parte da insulina. A insulina não vai adicionar nada de novo, pelo contrário, pode até confundir mais, porque é um exame que é sujeito a erros. Eu, por exemplo, eu nunca fiz o exame de insulina. Você acha que se fosse importante eu não faria? Claro que eu faria. Então, não precisa fazer um exame de insulina de rotina. Vocês perguntam muito isso. Número 2, segundo exame muito importante, exame do colesterol, das gorduras no sangue, como colesterol total, HDL, que é o colesterol bom, e também o LDL, que é o colesterol ruim, entre aspas. E aqui, quais são os valores? Para o colesterol total, existe um valor que nós consideramos desejável, que é menor do que 190. Para o colesterol bom, idealmente maior do que 40. Nós já sabemos que um colesterol bom em níveis baixos é um fator de risco também para doenças cardiovasculares, como infarto, por exemplo. E o LDL? Polêmico, LDL. Será que é verdade que o LDL é um fator de risco? Quanto maior o LDL, maior a chance de doenças cardiovasculares? Sim, é verdade. A questão da polêmica é que o valor do LDL, do colesterol ruim, ele deve ser individualizado. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Imagina, uma pessoa tem 30 anos, é atleta, nunca teve nenhuma doença no coração, não tem diabetes, não tem pressão alta. Para essa pessoa, o LDL pode ser até 130. Agora um outro exemplo. A outra pessoa também, vou colocar 50 anos. Essa pessoa já infartou 2 vezes, essa pessoa tem diabetes e não está conseguindo controlar os níveis de açúcar no sangue, é hipertensa. Qual o valor? 130 vai ser um valor muito alto. Para essa pessoa aqui é considerado muito alto risco e nós consideramos valores menores do que 50 de LDL. Então vocês viram a diferença? Para um 130 vai ser bom, para outro vai ser muito ruim. Então
depende da pessoa, não existe um valor fixo do colesterol ruim, é isso que eu queria passar para vocês aqui, porque é um tema polêmico aqui na internet, mas muitas vezes nós médicos não conseguimos explicar dessa maneira, porque depende de cada pessoa. Às vezes vai um paciente, recebe remédio, o médico fala que está muito ruim, e o outro com o mesmo valor, o médico fala que está bom, então agora você já sabe. Outro exame que também entra aqui, vou incluir no número 2, é o exame dos triglicerídeos. Também é um fator de risco para doenças cardiovasculares, mas os triglicerídeos, quando eles estão muito elevados, principalmente maiores do que 1000, você também tem um risco de uma inflamação no pâncreas chamada de pancreatite aguda. Então tem que fazer também o exame de triglicerídeos. Esse exame de triglicerídeos, ele é normal até 150. Se não for feito o jejum, que agora você pode fazer sem jejum também, é até 175, mas idealmente menor do que 150. Os triglicerídeos é muito interessante porque com modificações de estilo de vida nós conseguimos ter uma resposta muito boa. Então, restrição de carboidratos simples, de açúcar, exercício físico, o paciente começa a dormir melhor, uma ingesta hídrica adequada, reduz as gorduras saturadas e tem uma resposta muito boa nos triglicerídeos. Eu já vi um caso de um paciente que tinha 650 com essas modificações, controle do peso, também ele conseguiu reduzir para 120, isso aconteceu mês passado, para você ver como realmente as mudanças do estilo de vida funcionam. Quando se trata do LDL, do colesterol ruim, tem um fator genético muito forte, então nós conseguimos modificar o LDL em até 30%. 70% é genética. É um pouco injusto, eu sei, mas eu tenho que falar a verdade aqui para vocês. O número 3 são exames da tireoide. E aqui eu vou colocar 2. O TSH, que é o hormônio tireoestimulante, produzido pela nossa hipófise, também chamado de glândula mãe do corpo. O que é a hipófise? O que é isso? Que nome difícil é esse? É uma glândula que fica no meio do cérebro, para ser bem claro aqui, e acaba controlando a tireoide à distância. Então, se você precisa de mais hormônio da tireoide, a hipófise estimula produzindo um valor maior de TSH. Se você não precisa de tanto hormônio da tireoide, ou não precisa, a hipófise reduz a produção de TSH. Inclusive, pode até zerar a produção de TSH. Então, valores de 0,00001, apesar de assustarem, assusta muito o paciente quando olha esse exame, é um valor relativamente frequente que pode indicar hipertireoidismo. Quando a tireoide começa a produzir muito hormônio, a hipófise percebe isso e diminui a produção de TSH. Ficou claro isso aqui? Escreve aqui nos comentários se você entendeu isso, senão eu faço um vídeo somente sobre esse mecanismo de regulação. E só pelo TSH, eu falei que eram 2 exames. Será que é possível de fazer um diagnóstico com precisão só pelo TSH? Não, não é possível. É necessário associar com um outro hormônio que a tireoide produz, que é o T4 livre. E esse hormônio, o T4 livre, é muito importante que ele seja avaliado, justamente para o médico saber essa relação. Tem algumas doenças que acabam confundindo. Só pelo TSH não dá para dizer com precisão. Também existe o T4 total. Só que esse exame não é muito utilizado porque o T4 total é uma forma do hormônio da tireoide que está ligado a proteínas. Então, ele é sujeito a variações e não está, digamos, ativo no nosso corpo. Então, é muito importante avaliar sempre a forma livre. E o T3, doutor João, é verdade que precisa fazer o T3 todo mundo? Não, não é verdade. O T3 não entra nos exames de rotina. Ah, mas por que existe o T3? É uma pergunta que vocês fazem isso. Em algumas situações específicas, como, por exemplo, uma alteração no TSH com o T4 livre normal, nesse caso, o T3 pode ser solicitado, uma suspeita de um hipertireoidismo subclínico, por exemplo. Mas é uma questão muito específica. Eu queria deixar essa mensagem aqui, que com esses 2 exames é possível, sim, se realizar um diagnóstico com uma precisão bem alta. Outros exames da tireoide que vocês perguntam de anticorpos, como o anti-TPO ou até mesmo o TRAB,
esses exames também não estão na rotina porque eles não adicionam nada para o paciente que está se sentindo bem. Agora, se você está investigando uma tireoidite Hashimoto, por exemplo, aí sim esses exames estão bem empregados. E agora, é verdade que os exames da tireoide estão desatualizados? Isso eu escuto todos os dias e também leio nos comentários. Vocês comentam muito sobre isso. Me falaram que os exames da tireoide estavam desatualizados porque nesses estudos eles estavam incluindo pessoas doentes. Então, esses valores, que via de regra são do TSH de 0,4 até 4,5, alguns laboratórios colocam até 5, eles estariam desatualizados. Isso é uma grande mentira. As pessoas doentes que têm hipotireoidismo, elas são excluídas dos exames, justamente para ter a faixa da normalidade. Isso acontecia há muitas décadas, realmente já aconteceu, por isso que ficou esse mito, mas tem muitas décadas que isso já foi corrigido, então não precisa se preocupar, tá bem? Os valores do laboratório estão atualizados, não precisa modificar ou então fazer uma forma para corrigir. Eu já vi várias explicações do tipo aqui, inclusive de médicos que não são especialistas na parte da tireoide, mas pode ficar tranquilo que os estudos já estão atualizados, já foram corrigidos. Isso não acontece mais. Exame número 4, exame da função dos rins. A creatinina é um exame de sangue que avalia a função dos rins. Por esse resultado, o resultado da creatinina, nós conseguimos calcular e estimar quantos por cento como está o funcionamento dos rins. Então, é um exame muito útil, um exame simples, barato e também é um exame que deve ser feito de rotina. Quais são as duas principais causas de insuficiência renal dos rins fracos? Quando eles não conseguem trabalhar, não conseguem filtrar o sangue da devida forma. Diabetes e pressão alta. Duas doenças extremamente frequentes. E também, na fase inicial, quando nós temos a insuficiência renal, grau 1, grau 2, muitos pacientes podem não ter sintomas. Aqueles sintomas que você conhece, como inchaço, cansaço, alteração na urina, eles só acontecem numa fase para moderado, para avançado de disfunção renal. Na fase inicial, muitos pacientes não têm nenhum tipo de sintoma, por isso que esse exame é bem empregado. E o exame de cortisol? Todo mundo deve fazer? Como endocrinologista, eu respondo diariamente também essa pergunta. E a resposta é não, porque alterações no cortisol, elas dão sintomas. Então, se você está fazendo exame de rotina, a avaliação do cortisol não vai adicionar nada. Pelo contrário, pode até confundir. Muitas pessoas fazem o exame, eu vou ver se eu estou muito estressada, muito estressado, mas ele acaba não sendo um bom marcador, porque é muito sujeito a variações, e o exame para avaliar o excesso de cortisol, ele deve ser feito de outra maneira. Você tem que tomar um medicamento no dia anterior, no período da noite, e durante a manhã, aí sim vai ser feito a dosagem de cortisol, justamente para avaliar o efeito do medicamento com a produção do corpo. Em alguns casos de tumores, essa produção vai estar aumentada, então ela é muito útil nesse tipo de avaliação. E o exame de cortisol basal pode nos ajudar em alguns casos de suspeita de insuficiência adrenal. O paciente que está desmaiando com a pressão baixa, que está tendo hipoglicemia, que está muito cansado, está com aquela fadiga, está com diminuição da massa muscular, até mesmo emagrecimento. Muitas vezes isso pode ser, são sintomas de diminuição do cortisol, de insuficiência adrenal. Nesse caso, sim. Então, de rotina, não. Se o paciente tem algum sintoma ou sugestivo de alteração no cortisol para mais ou para menos, aí sim o exame está bem empregado. Já que eu falei do cortisol baixo, quais são os sintomas de cortisol alto? Hematomas pelo corpo, aqueles hematomas que você não sabe a causa, porque alterações do cortisol podem alterar a coagulação. Estrias violáceas, estrias roxas maiores do que 1 centímetro também são sugestivas de aumento do cortisol. Hipertensão,
você não sabe a causa da pressão, ou você era hipertenso e essa pressão piorou, aumentou de uma hora para outra, alterações no açúcar no sangue, obesidade centrípeta, o que é isso? Principalmente no tronco, presença de giba, que é acúmulo de gordura aqui, desânimo, tendência à depressão, ou até mesmo piora de uma depressão já existente. Então são vários fatores que levam o médico a pensar na alteração do cortisol. Número 5, e esse exame salva muitas e muitas vidas, que é o exame da pressão arterial. Qual foi a última vez que você aferiu a pressão? Ou que você mediu a pressão? Esse termo, medir a pressão, também é correto. Muitas pessoas ficam discutindo nos comentários para saber qual é o certo, se é medir ou aferir a pressão. Os dois termos são utilizados e estão corretos. Mas me responde, escreve aqui para mim, qual foi a última vez? Porque eu fico muito assustado quando eu converso com os pacientes, com as pessoas. Muitas pessoas não sabem como está a sua pressão. Tem anos. E também, muitas vezes, assim, a última vez que eu fiz foi há 5 anos. Depois eu nunca mais aferi a minha pressão. E é um exame que realmente pode salvar a sua vida. Porque a pressão alta, assim como esses outros exames e doenças que eu estou falando aqui, a pressão alta no estágio inicial não vai ter nenhum tipo de sintoma. Muitas vezes o primeiro sintoma pode ser um sintoma de infarto, por exemplo. Então é muito importante que você faça aferições periódicas, pode ser uma vez por mês, já vai ajudar. E você anote. Muitas vezes as pessoas só fazem aferição da pressão quando vão ao médico. Só que o que acontece, existe uma coisa, isso não é brincadeira, tá? Chamada de hipertensão do jaleco branco, que é aquela pressão que só fica alta no consultório. Então a pessoa tem valores normais de pressão, mas quando vai ao médico, a pressão sobe muito. Isso também é muito infrequente. Por isso que é importante você medir a pressão fora do consultório médico. Às vezes, não precisa comprar o aparelho de pressão, se você não tem condições. Pode ser numa farmácia ou até mesmo em algum local que tenha como fazer. Algum local, eu digo, alguma casa de familiar ou casa de amigo que tem um aparelho. Então tem várias formas de você conseguir aferir a pressão. Também coloca a última vez que você mediu, né? Escreve a cidade, qual parte do mundo que você está vendo esse vídeo. Número 6. Vitamina D. Esse exame é muito importante porque a vitamina D, quando está em níveis baixos, muitas vezes os sintomas são inespecíficos ou até mesmo você pode não apresentar nenhum tipo de sintoma. Então não tem como saber como está a vitamina D só pela anamnese, pela conversa. Por isso que é importante realizar esse exame. Quais são os valores de vitamina D? Qual é a função no nosso corpo? A vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio, para o corpo conseguir manter um equilíbrio na parte do cálcio. Se você não consegue absorver da alimentação, se você não tem níveis adequados de vitamina D, o que vai acontecer? O nosso corpo vai ter que buscar esse cálcio da maior fonte, dos ossos. Então é por isso que a vitamina D baixa está relacionada com osteoporose? Sim, é por isso. Nós já sabemos que a vitamina D tem várias outras funções, além dessa que eu falei do cálcio, como na imunidade, por exemplo. E quais são os valores de vitamina D? Porque eu botei vitamina D nos exames, além de ser um exame que pode salvar a sua vida, é um exame muito polêmico aqui na internet, mas não deveria ser. Então eu, como especialista em hormônios, eu te falo com segurança, através dos protocolos, isso não é a minha opinião, que valores maiores do que 30, via de regra, são suficientes. Em algumas pessoas, como por exemplo jovens que não têm nenhum tipo de fator de risco, como osteoporose ou então nenhuma doença autoimune, valores maiores do que 20. E o valor máximo? É verdade que a vitamina D tem que estar em 100? Não, não é verdade e isso pode ser perigoso para a sua saúde. Por quê? Como a vitamina D regula a absorção do cálcio, valores maiores do que 100, por exemplo, podem ter a hipercalcemia. O seu corpo tem muito cálcio
E se tem muito cálcio, você tem risco de ter uma arritmia, por exemplo. Então é muito perigoso você acreditar em qualquer vídeo da internet. Valores maiores do que 20 ou então com algum fator de risco maior do que 30 são valores que são bons para você. Não tem nenhuma comprovação que tem que estar muito elevado. Pelo contrário, tem comprovação que isso pode fazer mal para a sua saúde. Então valores entre 30 e 70, via de regra, são valores considerados seguros. Cuidado com a toxicidade pela vitamina D. É tão perigoso quanto, ou até mais, do que a falta de vitamina D. Número 7, ácido úrico. E esse exame aqui está muito em alta porque foi relacionado o aumento de ácido úrico com o aumento do risco cardiovascular. O que seria o ácido úrico alto ou a hiperuricemia? Em mulheres, maior do que 5,7, em homens, maior do que 7. A principal causa de aumento de ácido úrico são alterações renais, mas através da alimentação, no passado era chamado de doença dos reis, porque carnes de caça, álcool, embutidos, esses alimentos aumentam o ácido úrico e são um fator de risco, como eu expliquei, para doenças cardiovasculares. Além de você ter uma chance aumentada de ter uma crise, de ter gota ou artrite gotosa, o que limita muito e prejudica a qualidade de vida. Então, ácido úrico também é um exame muito importante. Número 8, e eu sou muito fã desse exame, também é um exame que nos ajuda muito no dia a dia, que é o hemograma. Através do hemograma, nós conseguimos saber como é que estão os glóbulos brancos, como estão os glóbulos vermelhos. Nós conseguimos saber se a pessoa tem anemia, por exemplo. E além disso, também pode dar uma pista da possível causa dessa anemia. Se as hemácias, se os glóbulos vermelhos estão pequenos, pode ser anemia por deficiência de ferro, o tipo de anemia mais frequente, anemia ferropriva. Se as hemácias estão grandes, pode ser por deficiência de ácido fólico, deficiência de vitamina B12, que também é muito frequente. Então o hemograma é um grande exame e nos ajuda muito a fazer alguns tipos de diagnóstico. Você sentiu falta de algum exame? Escreve nos comentários que eu faço a parte 2. Tem muitos exames que eu poderia colocar aqui, mas aí o vídeo ficaria muito extenso, então eu selecionei alguns. De 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Se for 10, eu faço a parte 2. Fechado? De qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo? Qual cidade? Escreve nos comentários também. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei os melhores alimentos do mundo. Você sabe quais são? É muito importante que você saiba. E eu falei alimentos, os melhores do mundo e também que você consegue encontrar com facilidade. Nesse vídeo aqui, você vai saber quais são. Um abraço, até a próxima!